O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: Que estais fazendo desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que a palavra do Evangelho seja para cada um de nós fonte de vida. Essa é a parte importante de todo o mistério a ser celebrado. Que ação tão importante, que tempo tão favorável o Senhor nos dá a celebrar hoje. Hoje nós iniciamos a Semana Santificada. Não quer dizer que hoje o Senhor, né, é um tempo favorável, porque nós estamos celebrando dessa maneira diversa, pela ação da internet, nada disso. Né? Nós estamos celebrando a Semana Santificada, o ponto mais alto da nossa liturgia, o ponto mais alto de nossa fé. Celebramos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma parte importantíssima do crescimento da nossa fé e como igreja. Essa é a ação importante. A outra realidade importante, aí sim, o tempo favorável que o Senhor também nos oferece. Com certeza, gostaríamos de estar todos presentes, celebrando fisicamente esse mistério. Porém, o Senhor, mas este ano, escolheu esta realidade, também para pensarmos. Não é para pensarmos questões políticas, não é para pensarmos questões de governo, nada disso. É para pensarmos um pouquinho, parar um pouquinho e meditar. Aonde queremos chegar? O que somos? Para onde vamos? Qual é a meta que devemos buscar? Jesus Cristo tinha uma meta. Jesus Cristo tinha um propósito de vida. Ele não fez as coisas à revalia, ele não fez as coisas porque simplesmente bateu na cabeça dele: eu sou Deus e vamos começar a fazer tudo isso. Não. Pelo contrário, Jesus Cristo, sendo Deus Filho, se fez humano, nasceu do seio de Maria Virgem, assumiu a nossa natureza, toda a nossa humanidade, assumiu a carne como nós. Carne. Teve que aprender. Jesus Cristo teve que aprender passo a passo, dia a dia. Teve que tomar consciência da sua missão.
Sendo Deus, isso tudo podia estar inato, mas ele fez questão, sendo Deus, fez questão de ser humano. Deus, na sua divindade, parece que a gente pode dizer assim, se reduz à nossa humanidade, para que possamos alcançar a sua divindade, não sermos divinos, mas alcançar a divindade em Deus significa alcançar a salvação, alcançar a paz. E a gente tem uma trajetória de Jesus Cristo e agora chegou o momento, o tempo. Por isso que nós vamos viver, disse no início dessa missa. Interessante porque a missa são 3 que nós podemos celebrar hoje, né? A missa tradicional, aquela procissão de ramos, né? Que a gente pode fazer. A segunda missa, que pode fazer uma procissão da igreja do fundo da igreja até o altar. E a terceira, essa que nós estamos celebrando. Olha que riqueza a igreja nos dá a celebrar. São momentos de fé para viver esse grande deserto com nosso Senhor. É interessante as leituras. Se nós observarmos bem, né, as leituras elas nos convidam para vivenciar esse tempo de Deus. As leituras falam desse momento. Se pegarmos o Salmo, né, Jesus cantou esse Salmo na cruz, né, meu Deus, por que me abandonaste? Hoje nós podemos adentrar numa experiência de Cristo, experiência de abandono. Sendo humano, sentiu a força do abandono, que machuca. Sendo humano, ele sentiu o desprezo da comunidade. Sendo humano, ele também sentiu a exaltação de um povo para depois gritar, crucifica-o. Interessante que nessa liturgia nós rezamos o evangelho do início, Jesus que sai lá de Betfagé e vai para Jerusalém. Se a gente observar a outra leitura, a outra proclamação, narração, é propriamente da paixão de nosso Senhor. Nessa liturgia, parece que é uma síntese de tudo aquilo que nós vamos viver. Se olharmos bem os pontos, hoje a gente vai centralizar bem a realidade desse abandono, dessa agonia do Cristo, mas também nós vamos entender uma outra forma, a certeza de um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que, assumindo a nossa realidade, tem que assumir o trono de seu governo, que é a cruz, elevado da cruz, sendo a vítima passiva, sendo a verdadeira oferta, nos dá a garantia da vida. Olha quanta coisa importante. Por isso que no início falava que o Senhor nos conceda a graça de sermos ofertas. Hoje o Senhor te convida, me convida, te convida, vem para a cruz comigo. Vem caminhar nesse mistério. Não é tempo da gente viver tristezas, mas é tempo de contemplar, passo a passo, essa realidade de nosso Senhor e buscar uma resposta. O que o Senhor espera da minha pessoa e da tua pessoa? O que o Senhor espera da gente? Pessoas mornas? Não. O Senhor espera da gente uma resposta firme, convicta, de um tempo novo. Nós somos chamados a viver essa realidade em Deus. Quantas pessoas foram ceifadas? Quantas pessoas estão doentes? E o que eu faço? Qual é o meu papel dentro desta realidade? A, B? Não. Qual é o meu papel enquanto cristão, enquanto filho, enquanto anunciador do reino de Deus? Qual é o nosso papel? Nós somos chamados a ser oferta, meus irmãos. O mundo grita A e B. Nós não precisamos ficar no A e no B, nós precisamos ser Cristo. Ser Jesus para o outro, rezar, ser oferta, buscar verdadeiramente pela fé, viver a unidade plena, verdadeira. É saber olhar os valores do Evangelho, viver a cultura do amor. Essas são as partes importantes. E nos prendemos em situações A, B, C e D. Veja, Jesus Cristo tomou um propósito. Sendo humano, sentiu a solidão, sentiu o abandono, suou sangue, mas não fugiu à obediência pela qual ele foi chamado. Ele não fugiu o projeto da cruz, porque ele sabia que se não fosse dada aquela oferta, não haveria salvação para a humanidade. Meu irmão, minha irmã, qual é a oferta que hoje nós temos que dar a nosso Senhor? É a nossa vida. Entrega a tua vida, entrega a tua existência a Deus. Deixa Deus
receber essa oferta, pelos irmãos que sofrem, que padecem. É uma ação tão importante. Por isso que a liturgia de hoje é um convite a esse mistério. E olha que interessante, se você pegar em casa, com certeza você está aí com a liturgia diária, né? Você pegar em casa ali a narrativa, né, da paixão de Nosso Senhor, que sexta-feira nós vamos proclamá-la santamente. Você vai ver que coisa importante. E até uma fala, que ali ela é entendida de primeiro momento pelo gesto humano, mas a pessoa mal sabia que ela estava proclamando um mistério grandioso, estupendo. Pega Caifás. Caifás pelo ódio, e quando a pessoa tem ódio no coração, tem o orgulho mundano, ela destrói o outro. O que Caifás fala? É melhor que um morra, para que todo mundo tenha paz. Quase que para dizendo, ceifa, né, e nos deixe em paz. Mal ele sabia do que ele estava falando. Ele proclamava um ódio, mas a sua boca era quase como um anúncio profético. Pela morte de Cristo seremos salvos. Olha que interessante, né? Mal ele sabia do que fazia, né, do que falava, da consciência que falava, mas parece que Deus usa, né, ali a expressão que dá, quando eu estava contemplando esse mistério, Deus vai ali falar através da boca desse malfeitor, uma ação de misericórdia. Deus vem salvar a humanidade. Então, meu irmão, minha irmã, te digo, não viva o sofrimento somente pelo sofrimento, mas seja você a oferta pura, passiva, verdadeira, aquela ação de oração e de entrega, né? Transcorrido esses 40 dias, né? O Senhor hoje nos dá a graça de adentrarmos nesta realidade, como os nossos irmãos, que alguns estudiosos dizem que quando Jesus saiu de Jericó, tinha uma multidão atrás dele, teve que atravessar o deserto. Quando começa a dificuldade, muitos desistem, muitos se afastam, muitos deixam a fé. Alguns permanecem, e Jesus continua o seu caminho. Sobe a montanha das oliveiras, pede a ação. Aí vem a dimensão bonita, né, que ele fala, vai lá, pega aquele jumentinho, traz para mim. Se perguntarem, fala que o mestre depois vai devolver. Por que ele usou o jumento e não entrou com os cavalos? Porque os reis entravam com os cavalos. Por que ele entra com o jumento? Porque o jumentinho, não um jumento pelo jumento, mas um jumentinho. É interessante o fato, um jumentinho. Porque o jumento é o veículo do juiz, o cavalo, veículo do imperador, do rei. E o jumentinho, a expressão mais pura da humildade. Então aquele que é ofertado vai entrar na humildade da sua existência e aclamar do rei. Por isso que hoje nós cantamos Hosana ao filho de Davi. Por isso que nós o reconhecemos como rei. Por isso que nós colocamos os ramos no chão, os nossos mantos, e deixamos o Senhor entrar. Então deixa o Senhor entrar na tua casa. Deus escolheu esse momento mais este ano, porque talvez esta é a ação. Ele quer entrar na tua casa, Ele quer reinar na tua existência. Ele quer que você seja uma pessoa de resposta. Olha que ação importante. Deixa Deus entrar na tua casa, deixa Deus entrar na tua existência, deixa Ele te fazer novo, deixa Ele te fazer esse convite, vem para a cruz comigo, porque entrar em Jerusalém é muito fácil, entrar em Jerusalém foi maravilhoso, mas o propósito dessa entrada é doloroso, exige sacrifício de vida, que não termina na morte. Presta bastante atenção, isso provoca espanto na gente. Isso provoca uma dimensão forte do espanto. Esse propósito não termina na morte. A morte é para os fracos. Esse propósito alcança a força da vida. Por isso que quando nós rezamos aos nossos irmãos que alcançaram os céus, não rezamos de uma dimensão dizendo a morte como sendo fracos. Não, eles venceram a morte em Cristo e glorificam a Deus no céu. Nós também, cá aqui na terra, podemos glorificar a Deus que está no céu, se vivermos verdadeiramente este tempo de graça. Não é um feriado, não é um tempo de descanso, mas é um tempo de oração, um tempo de empunharmos as nossas armas da fé. Pega a palavra de Deus,
viva desse evangelho, se a coloque diante dessa televisão, desse computador ou desse celular que você está, não simplesmente como um mero espectador daquilo que acontece, mas como uma pessoa que se coloca em ordem de batalha, como uma pessoa corajosa, que diz: Senhor, conta comigo para ser essa oferta, para a cura dessa humanidade. Essa é a ação importante. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente possa ouvir de Deus: seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa semana santificada. Que verdadeiramente seja uma semana santificada. Que você santifique cada dia dessa semana, sendo oferta, sendo sacrifício de vida, sendo amor para o teu próximo. Não sendo simplesmente revolucionário, não sendo simplesmente revoltado, não sendo simplesmente angustiado, né? Mas que seja verdadeiramente impulsionado a criar um mundo novo em Cristo. Esse é um tempo de graça, é um tempo favorável. Faça você esse retiro. Eu vou fazer. Faça você esse retiro de vida nova. Faça essa alegria de impulso. Faça com que a tua casa reze. Não só você escondido num quarto, não só você sozinho numa sala, não só você preso numa tela de computador. Que você e a sua casa louve o Senhor. Que todos possamos verdadeiramente fazer acontecer essa Semana Santa. Se não podemos, por ordens que nós temos que obedecer, não simplesmente sermos humilde no sentido de ser bobo, também viver esse tempo é ser sábio. Mas que possamos ir além daquilo que é físico, ir além daquilo que é matéria, entrar no transcendente. O que dá força a gente viver a uma realidade difícil é quando a gente entra nesse transcendente. É fácil entender. Veja, talvez isso já aconteceu com você. Quando acontece uma situação extrema, que a adrenalina sobe, e depois a gente para, que tudo para, a gente fala assim: não sei de onde eu tirei força para fazer aquilo, não sei de onde eu tirei força para suportar tamanha dor. É porque você entrou no transcendente, é porque você deixou o físico e entrou no transcendente. Agora é o momento, deixa o físico, entra no transcendente, vem com Cristo, entra nessa Jerusalém triunfante, mas sabendo que vai precisar viver o mistério da cruz. Esse é o trono de nosso Cristo Rei. A cruz de nosso Senhor é a nossa vitória. Que alegria poder entrar nesse tempo, que alegria poder celebrar essa Páscoa, essa semana santificada na tua casa, com você. Que alegria poder rezar passo a passo e ter a certeza de que Jesus vai vencer a morte para nos dar a certeza e a plenitude da vida. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe sempre as nossas vidas, e que tudo aquilo que somos e temos seja verdadeiramente a oferta, unida à verdadeira e única oferta, que é a Eucaristia. Palavra e Eucaristia. Que possamos ser essa verdadeira oblação a nosso Senhor. Que esse dia seja marcado não por uma pandemia. Muito triste, meus irmãos, a gente falar nos livros depois que esse dia foi marcado por uma pandemia. Não, a pandemia não é maior do que Cristo. Que esse dia seja marcado pelo nosso sim a Jesus Cristo, pelo nosso sim a essa oferta, pelo nosso sim ao mistério da cruz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos,